Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver a continuação da nossa aula de sistemas lineares. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Método de Cramer com três incógnitas. Como que a gente faz? Pessoal, a ideia é exatamente a mesma que a gente viu na aula passada. A gente deve primeiro calcular o determinante dos coeficientes e depois de ter feito isso, a gente calcula um determinante para cada variável. Se você não lembra ou se você não viu essa aula, revise a aula anterior. Então vamos lá, pessoal. 3x menos y mais z igual a 4. X mais y mais z igual a 6 e y mais 2x menos 2z igual a menos 2. Eu quero que você note que nós temos três equações e três incógnitas, que são o x, o y e o z. Beleza. Como é que a gente faz primeiro? A gente calcula o determinante dos coeficientes. Pessoal, basta pegar o coeficiente do x, do y e do z em cada linha e montar um sistema. Agora, cuidado, pessoal. Esse aqui é um erro comum. Olha o que a gente fez de errado. A gente pegou 3 menos 1, 1, 1, 1, 1 e 1, 2, menos 2. Ué, Nerk, tá certinho. Eu não consegui entender o que tá errado. Gente, olha só. X, X e Y. Essa primeira coluna do X não é. Essa coluna tem X e Y. Olha aqui, pessoal. Y, Y, X. Pois é. Cuidado, galera. Para que você possa usar o método de Cramer, o que tem que acontecer? Cada coluna tem que ter o quê? Uma incógnita. Se não tiver, vai dar errado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser passar um X nesse determinante que está errado e passar um lembrete para vocês. Cuidado, antes de resolver o sistema, cada incógnita deve ocupar apenas uma única coluna. Ou seja, a gente tem que ter uma coluna para o x, uma coluna para o y e uma coluna para o nosso querido amigo z. Nerk, se eu quiser que a primeira coluna seja o z, pode? Pode. O importante é que cada coluna tenha uma incógnita, beleza? Olha como fica essa equação, ou melhor, esse sistema de equações no próximo quadro. Olha ele aqui. Pessoal, a gente arrumou 3x menos y mais z, x, y, z, 2x mais y menos 2z. O que você nota? Tem x embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z. Pode fazer isso? Deve. Senão, você não pode usar método de Cramer. Tranquilo? Uma vez que o sistema está arrumadinho, ou seja, cada coluna temos uma variável, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o determinante dos coeficientes, que são 3 menos 1 e 1, está aqui, 1, 1 e 1, está aqui, e 2, 1 menos 2. Nerk, não entendi o que você fez. É o seguinte, eu expliquei isso na aula passada. Eu apenas peguei o primeiro número de cada que multiplica cada uma das variáveis, ou melhor, cada uma das incógnitas, e coloquei aqui do lado. Então, 3x, coloquei o 3. Quando não tem nada, pessoal, é como se eu tivesse 1. Como tem menos, nós temos aqui menos 1. Então, 3x, coloquei 3. Menos y, menos 1. E mais z, como não tem nada, mais 1. 1, 1, 1. E aqui 2, 1, menos 2. Beleza? Pessoal, se você calcular o determinante dessa bagacinha, pelos métodos que a gente já explicou na aula de determinantes, como que a gente faz? É só observar a aula de determinantes. Então, fazendo o cálculo desse determinante, você vai obter que D vale menos 14. Ou seja, o determinante dos coeficientes, que a gente chama de D, vale menos 14. Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, exatamente a mesma coisa que a gente viu na aula passada. Para cada uma das incógnitas, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a coluna da incógnita pela coluna onde tem os resultados. 4, 6 e menos 2. Então, olha só. O x está aqui, não está? Na primeira coluna? Está. Então, eu vou pegar o 4, o 6 e o menos 2 e colocar no lugar da coluna do x. Então, vai ficar 4, 6, menos 2. E o resto, pessoal, eu copio igualzinho. Menos 1, 1, 1. 1, 1, menos 2. Menos 1, 1, 1, 1, 1, menos 2. Perfeito. O que eu faço agora? Calculo isso aqui. Se eu calcular esse determinante, eu vou obter que o dx vale menos 14. Tranquilo? Gente,
Vamos ver agora como a gente faz o dy. Como é que eu faço? É a mesma coisa. Eu vou pegar o determinante dos coeficientes, que é esse aqui, e no lugar da coluna do y, né, qual que é a coluna do y? É a segunda coluna. Concorda que a primeira é do x, a segunda é do y e a terceira é do z? Então, no lugar da coluna do y, que é a segunda coluna, o que eu vou fazer? Eu vou, de novo, pegar esses resultados. Então, como que vai ficar? Copio essa matriz aqui, 3, 1, 2, copiei. A segunda coluna, que é a coluna do y, coloco 4, 6, menos 2. 4, 6, menos 2. E o resto eu copio igual. 1, 1, menos 2, copio igual. Calculando essa bagacinha, vai dar menos 28. Então, dy vale menos 28. O que eu vou fazer agora? Galera, agora eu vou fazer o dz. Vamos ver se você tá craque. Como é que eu faço mesmo? Perfeito. Eu pego o determinante dos coeficientes, copio. Só que no lugar da coluna do z, qual que é a coluna do z? É a terceira coluna, correto? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4, 6, menos 2, que são os resultados. Então é sempre assim. É sempre assim. No lugar onde você tem a incógnita, você substitui na coluna dela os resultados, que são 4, 6 menos 2. Perfeito, pessoal. Então a gente vai ficar com 3, 1, 2, menos 1, 1, 1 e finalmente pego esta bagacinha, coloco aqui no final, que é a coluna do z. 4, 6, menos 2. Se você calcular isso, gente, vai dar quanto? Menos 42. Então a gente obteve que o d, que é o determinante dos coeficientes, vale menos 14, o dx, menos 14, dy, menos 28 e finalmente dz vale menos 42. Tranquilo? Como que eu termino essa bagaça? Olha só. Pessoal, para calcular x é muito fácil se você entendeu o que a gente fez até agora. O que eu vou fazer? O x, pessoal, vale dx sobre d. O dx a gente viu que vale menos 14. E o d também vale menos 14. Então, se eu dividir menos 14 por menos 14, vai dar 1. Então, o x vale 1. O y, pessoal, como é que eu faço? dy sobre d. Ou seja, menos 28 sobre menos 14. Se você dividir, vai dar 2. E, finalmente, o z, dz sobre d, que vale menos 42 sobre menos 14, que se você dividir vai dar 3. Beleza, galera? Sem crise, né? Valeu, então.